Na aula de hoje, então, vamos falar das palavras e dos seus significados. Já vimos nas nossas aulas que os sinônimos são palavras ou expressões que podem ser substituídas por outras de igual sentido num determinado texto, sem que se perca muito do seu significado. Então, por exemplo, podemos ter uma relação sinonímica entre professor e docente e entre comprar e adquirir. Do sinônimo podemos derivar paráfrases, ou dos sinônimos, no plural, podemos derivar paráfrases. Em 1A, quando temos o aluno conversou com o professor, se trocarmos aluno por estudante, conversou por falou e professor por docente, temos a paráfrase em 1B, que é o estudante falou com o docente. Veja que 1A e 1B são muito semelhantes, se não iguais, ou seja, são sinônimos. Assim, podemos dizer que 1A é paráfrase de 1B e 1B é paráfrase de 1A. Em 2, temos algo muito semelhante. Veja que temos todos os moradores recusaram o acordo e a paráfrase nenhum morador aceitou o acordo. Veja que trocamos todos por nenhum, recusar por aceitar. E aí temos uma paráfrase muito interessante. Veja que a paráfrase é feita sempre mantendo as condições de verdade. Esse é um pressuposto essencial para sinônimo e para paráfrase. As condições de verdade nos dois casos precisam ser mantidas. Os antônimos têm a relação exatamente oposta, porque o antônimo é quando a gente altera o sentido de uma determinada expressão, de uma determinada palavra, num texto, num contexto. Então, temos, por exemplo, os antônimos binários ou complementares, que foram alguns dos que mais a gente já conversou em aula. O primeiro é ligado e desligado, em que ligado é exatamente o oposto de desligado e ir é exatamente o oposto de vir. Então, em 3A, se eu disser o João foi, isso deve ser pelo menos o oposto de o João veio, se eu estiver no mesmo lugar, na mesma posição, falando para a mesma pessoa, do mesmo João, etc, etc, etc. Por outro lado, temos também os antônimos inversos, que são aquelas relações em que há uma relação entre os opostos, mas que não é simétrica, uma relação assimétrica. Então, no caso de empregado e empregador, são opostos assimétricos, porque aquele que é empregado de alguém que é empregador, o empregador não pode ser empregado dele e vice-versa. O mesmo caso ocorre em questões matemáticas, em relações matemáticas, como, por exemplo, menor que e maior que. No caso de 4, se 2 é menor que 3, 3 é maior que 2. Veja que a relação é assimétrica, não se mantém para ambas as expressões. Também temos os antônimos graduais, no caso de alto e baixo, quente e frio, como já vimos. Então, dizer que João é alto não necessariamente é uma negação de que João é baixo. Então, o 5 é uma sentença relativamente aceitável na língua. João é alto, mas é baixo. Num contexto como João é alto para os padrões normais, porque tem 1,85, mas é baixo para um jogador de basquete, já que eles têm em torno de 2 metros de altura. A contradição, então, é quando colocamos esses antônimos numa mesma sentença, no mesmo texto, em que há negação do sentido de uma dessas expressões que já foram citadas. Então, se eu falar uma sentença como 6A, o celular está desligado, mas está ligado, essa sentença me parece, ou nos parece, deve pelo menos nos parecer, completamente contraditória. Por outro lado, o leite não está quente, mas também não está frio. E João é alto, mas é baixo. Podem ser sentenças contraditórias em alguns contextos, mas não em todos os contextos. Elas são aceitáveis em alguns contextos, como vimos no caso de João é alto para os padrões normais, mas é baixo para um jogador de basquete. Agora, vamos acrescentar algumas noções que vimos em sala, partindo primeiramente da noção de homonímia. A gente tem homônimos quando palavras ou expressões têm som ou escrita igual. Veja no caso da palavra seção. Seção com cedilha, seção com 2 S's, seção com C e 2 S's. Essas palavras têm sentidos completamente diferentes, mas têm uma escrita relativamente parecida e a pronúncia igual. Quando a pronúncia é igual, a gente diz que são homófonas, e quando a escrita é igual, a gente diz que são homógrafas. Tá? No caso de cesta e cesta, como vemos em seguida, mesma coisa, são homônimos pela pronúncia. Mal e mal, mesma coisa, sem e sem, idem.
Por outro lado, algo que é extremamente importante para o ensino e também para a revisão de textos são os parônimos. Os parônimos são expressões, palavras que não são exatamente iguais, não têm som nem escrita iguais, mas que são muito parecidos. Vejam o caso de tráfego e tráfico. Neste caso, nós temos duas palavras que significam coisas extremamente diferentes, porque tráfego significa aquilo que temos no dia a dia, no trânsito, por exemplo, e tráfico é uma contraversão. Embora tenha a ver com transporte de alguma maneira, é uma contraversão penal. É o que acontece também com o nosso futuro sintético, digamos assim, com a terminação em ão, e com o passado simples. Então, cantarão e cantaram, para muitos alunos na escrita, são exatamente a mesma coisa. Então, esse é um cuidado que muitas vezes temos que ter quando vamos ensinar ou vamos revisar textos. E vejam, sexta com C, sexta com S e X são homônimos, como vimos antes, mas as duas expressões podem ser parônimas de sesta, que é aquele cochilo que geralmente se dá depois do almoço. Então, os parônimos são um tema importante para a gente entender, para a gente aprofundar um pouco, quando vamos tratar de ensino e de revisão de texto. Aqui só vou deixar essa indicação, vou deixar algumas atividades depois, não vou me aprofundar muito. Aqueles que têm interesse depois podem me procurar e a gente conversa um pouco sobre isso. A hipercorreção também é um elemento extremamente importante no ensino e revisão de texto, porque geralmente ela é a correção de palavras que já são corretas. Então, no caso, por exemplo, de telha de aranha, algumas pessoas vão escrever telha de aranha porque acreditam que teia é uma maneira só de falar e não de escrever, ou também de falar, algumas vão corrigir inclusive na fala, e vão dizer telha de aranha e não teia de aranha. No mesmo caso, a questão é grave. Então, se questão parece uma palavra masculina, a pessoa está falando a questão, ela acha, não, essa questão está errada. Então, vamos tirar a marcação de masculino e vamos deixar feminino. E diz, nesse caso, a questão é grave. Muitas dessas hipercorreções estão atreladas também à questão de ensino, baixa escolaridade ou baixo domínio da norma padrão. Isso pode acontecer com uma série de outras palavras, com uma série de outras expressões, como por exemplo, menino distraído no lugar de distraído. Ou se você está numa loja, a pessoa pergunta o que mais no lugar de o que mais, já que há essa paronímia entre as palavras. E também com particípios que são muito comuns, como chegar e chegado. Então, quando você ligou, eu ainda não tinha chego no lugar de chegado. Veja que chega um particípio que não se tinha na língua até uns anos atrás, e ele entrou por associação a outros, e as pessoas utilizam isso, hipercorrigindo o chegado, pensando que talvez chegado estivesse errado. Então, nós tínhamos visto na aula também alguns casos de anomalia, como a chuva protocolou o bolo, que é uma sentença que parece que não tem nada a ver. Bom, no mundo normal, de fato, não tem nada a ver. Poderíamos pensar no mundo em que isso fosse possível. E isso tem relação direta com papéis temáticos, que é o que vamos ver nas aulas seguintes. Também, se você percebeu, algumas dessas palavras têm uma relação direta com ambiguidade e vagueza. Então, essas palavras parecem disparar esse tipo de noção de ambiguidade e vagueza, e também vamos ver em aulas futuras. Então, por exemplo, em João está no banco, nós sabemos se é um banco de sentar, se é um banco em instituição financeira, não parece que a sentença é ambígua. No caso de 9, imagine que o falante A diga assim, o leite está quente, e o falante B, para mim não está. Então, parece que o falante B e o falante A, eles têm noções diferentes com relação ao grau de aquecimento que precisa ter o leite para estar quente. Isso parece ser mais uma noção de vagueza, que também vamos ver em aulas mais para frente. Agora, eu convido vocês a fazer as atividades e, tendo dúvidas, é só entrar em contato. Até a próxima!